gente volta a falar agora da decisão do ministro Dias Toffoli que anulou as provas da Odebrecht que levaram Lula à prisão em 2018. André Anelli, mais uma vez com a gente. Os envolvidos na Operação Lava Jato estão no olho do furacão e como é que se posicionaram Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. André. Brown, todos eles se manifestaram pelas redes sociais. O ex-juiz e hoje senador Sérgio Moro disse que a corrupção nos governos do PT foi real, criminosos confessaram e mais de 6 bilhões de reais foram recuperados para a Petrobras. Ele ressaltou ainda que esse foi o trabalho da Lava Jato dentro da lei, com as decisões confirmadas durante anos pelos tribunais superiores. Moro defendeu ainda que toda a ação respeitou as instituições e foi legal. O senador prometeu lutar no Senado pelo direito à verdade, pela integridade e pela democracia. Já o ex-procurador e ex-deputado federal Deltan Dallagnol argumentou que o maior erro da história não foi a condenação de Lula, mas a leniência do STF com a corrupção do presidente e de mais 400 políticos delatados pela construtora Odebrecht. Dallagnol considerou que a anulação da condenação e do acordo fazem a corrupção compensar no Brasil. Brown. E do lado do governo federal, quem se pronunciou foi o ministro da Justiça, né, André? O que disse Flávio Dino? Exatamente. Também por meio das redes sociais, de texto nas redes sociais, Flávio Dino analisou que a decisão do ministro Dias Toffoli tem 2 alcances na avaliação dele. Um, de natureza jurídica, reafirmando o que considera ser a inocência de Lula, que, segundo ele, foi indevidamente julgado sem o devido processo legal. E o outro alcance, também, segundo Dino, é o de natureza política, na medida em que fica registrado o que ele classifica como os absurdos perpetrados em uma página trevosa da história. Dino também prometeu enviar a decisão de Toffoli à Polícia Federal para apuração de responsabilidade criminal das autoridades públicas. Brown. Ok, André, obrigado pelas informações. Boa noite. E Nelson Kobayashi, deixa eu retomar com você até um ponto que a Dora levantou no primeiro comentário dela, quando a gente tratou desse assunto pela primeira vez aqui mais cedo. Isso passa ainda pela validação do restante do Supremo Tribunal Federal, Koba, essa decisão do ministro Dias Toffoli pode vir a ser revista, e isso é importante até porque havia uma ala do Supremo Tribunal Federal mais lavajatista, digamos. Hoje mesmo nas redes sociais, assim que divulgada essa decisão do ministro Dias Toffoli, voltou a circular até um trecho de uma entrevista concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso a um programa de TV em 2020, em que ele falava dos casos de corrupção descobertos pela Lava Jato, defendia a operação, dizia isso não é política, isso é bandidagem, e enumerava vários episódios descobertos ali. Então há uma ala, ou há pelo menos ministros mais simpáticos ao que foi a força-tarefa do que o ministro Toffoli. Isso vai passar pelo restante da Suprema Corte, Koba? Olha, Vitor, até poderia passar se a gente tiver algum tipo de recurso. E quem poderia recorrer diante disso? Aquele que perdeu nessa decisão do Toffoli. Quem é que perdeu? O Ministério Público. Agora a gente tem que analisar, será que o Procurador-Geral da República, o Ministério Público Federal, vai recorrer disso? Vai querer criar algum tipo de desconforto com pessoas que ficaram felizes com essa decisão? Então, assim, as empresas não vão recorrer, não vão levar para o plenário. O Ministério Público é que poderia ser o interessado de recorrer, mas eu não sei, tenho aqui as minhas dúvidas se o Ministério Público atual, em especial com essa composição da cúpula da Procuradoria-Geral da República, vai levar esse tema para o plenário para que seja decidido no colegiado, né? É claro que isso também faz a gente refletir sobre o nosso sistema de justiça nas cortes superiores. A gente deveria ter muito menos decisões monocráticas. A maioria das decisões deveriam ser decisões colegiadas, plurais, porque na pluralidade é que a gente encontra a beleza da sabedoria, né? Entendimentos diversos, cada um com a sua história, com a sua experiência no direito, com as instituições que integraram, da advocacia, do Ministério Público, da magistratura. No colegiado é que a gente deveria alcançar as melhores decisões e a gente teria uma muito menos fulanização das decisões, né? Decisões do ministro fulano, do ministro ciclano. A gente teria as decisões do judiciário e acredito que isso faria um bem, inclusive, à imagem, à credibilidade da Suprema Corte Brasileira.
E o que achou, Dora, das providências que foram anunciadas pelo governo federal? O ministro Flávio Dino dizendo que a Polícia Federal vai abrir investigação, a AGU, a Advocacia Geral da União, também abrindo processo contra os investigadores da Lava Jato. Aliás, o ministro Flávio Dino e o advogado-geral Jorge Messias, que são dois dos cotados para a próxima vaga que vai ser aberta no Supremo Tribunal Federal. O que achou dessa mobilização do governo, Dora? E ela traz uma sinalização de que outros movimentos de combate à corrupção, como os que existiram na Lava Jato, são coisa do passado, não devem mais existir, Dora? Eu acho também é muito definitivo, né? Isso que nunca mais vai existir. Enfraquece sobremaneira, acho que a ação do governo era o esperado, mas o Koba traz um ponto que é isso que eu estava tendo curiosidade, eu não tinha encontrado em lugar nenhum. Como é que fica? Essa decisão monocrática fica valendo? Aí ele traz, não, depende do Ministério Público reagir. E é isso. Essa Procuradoria-Geral, o comando da Procuradoria-Geral está saindo, né? Tem mais o quê? Tem mais esse mês só, né, Koba? E aí, e tem um alinhamento evidente nos últimos tempos do Aras, do Procurador-Geral, com o governo Lula, contrariamente à posição anterior. E será que o procurador-geral novo ou procuradora, que será indicação do presidente da República também, terá disposição de recorrer ou será escolhido justamente levando em conta esse critério? Sei lá, né? Tudo é possível. Agora, só uma coisinha para completar. Ontem o presidente Lula defendeu o sigilo nos votos. Será que ele gostaria que o voto do Toffoli fosse sigiloso? Acho que não.